O vídeo de hoje é para você que visa economia. Se você pensa em um Up, um Mob, melhor também dar uma olhadinha no Peugeot 1.2 PureTech. O carro do vídeo de hoje é um carro que está à venda. Se você curtiu esse Peugeot 208, basta ir embaixo na descrição, tem todos os contatos do vendedor. Aí tem o LX, tem telefone, e-mail, tudo aí. Pode comprar o carro que é bacana. A Peugeot, ela inaugurou o 208 no Brasil meados de 2013. E de lá para cá ele teve a sua primeira reestilização, que é este modelo aqui. Qual que é a diferença desse modelo? A gente pode ver grades diferentes, um pouco maiores, assim como faróis diferentes e também com elementos em LED, o que ajuda principalmente em nossas estradas brasileiras, que agora a lei do farol alto, farol baixo, que todo mundo leva multa, mas bem melhor agora. Aqui embaixo temos mais um cromado, faróis de neblina, e ficou uma frente bem bonita, bem interessante. A lateral do carro continua a mesma, não temos mudanças significativas, a não ser pelas rodas do carro, que são rodas novas. Na traseira do veículo, nós temos a única diferença, a única novidade que tem realmente são as lanternas. São lanternas agora que são em LEDs e que simulam as 3 garras do leãozinho da Peugeot, o que deixa o carro com uma cara mais bonitinha. E, logicamente, o que identifica a versão PureTech seria um alusivo PureTech na traseira do veículo. Essa aqui é a chave do Peugeot 208 PureTech, é uma chave canivete, correto? Temos travamento das portas, destravamento, acendimento dos faróis também pela chave. Para ligar o carro de forma convencional, pé na embreagem e Peugeot em funcionamento. O volante do 208, por sua vez, é um volante bem pequeno, justamente para melhorar a visualização do quadro de instrumentos que fica acima do volante. Além disso, ele é um volante que é inteiramente costurado em couro e que a Peugeot ela teve a ideia genial de trazer os controles do som que ficava aqui atrás antigamente para frente, ou seja, fica bem à mão, bem fácil. Aqui nós temos o volume, aqui os modos de se isso aqui é Bluetooth, rádio, auxiliar, tudo isso. Aqui para mudar a música, mudar a estação de rádio, e aqui para você ir para a lista de estações de rádio, por exemplo. Aqui atrás, como de praxe, nós temos a chave de seta, que tem a função de segurança, um toque dá 3 setas para você fazer uma ultrapassagem. Do lado de cá nós temos a haste dos limpadores de para-brisa, que por sua vez não possui nenhum tipo de acendimento automático dos faróis ou dos para-brisas também. Vale falar que ele é do tipo pulverizado, ou seja, abrange todo o veículo quando você liga os esguichos de água. Já do lado esquerdo do volante, nós temos esse controlinho aqui que é referente ao limitador de velocidade ou então ao controle de cruzeiro que esse carro também possui, podendo ativar ou desativar por aqui também. Já aqui deste lado, a única novidade é como a gente desligar o alarme do veículo. Aqui deste lado nós temos os comandos dos vidros elétricos, que por sua vez só do motorista é automático. Também temos os retrovisores elétricos que não contêm rebatimento e como travar ou destravar os vidros traseiros para os passageiros traseiros. Aqui nós temos a multimídia do carro. Ela é uma multimídia bem básica e que você pode estar baixando o Waze para utilizar nela. Vale falar que é a mesma que é utilizada pela Citroën no C3, ou seja, eu achei ela bem bacana. Por quê? Ela é bem sóbria, a gente não tem muita coisa rebocada que polui a visão, então eu acho ela bem bacana para isso. Nós temos aqui apenas 2 botões, para volume, logicamente, para deixar mudo, apertando, ou então para SRC ou menu.
Menu seria tudo sobre o veículo. Mídia, rádio, por exemplo, nós temos a rádio, a Fernanda FM, nós temos rádio FM, AM, USB, Mirrorlink, iPod, Bluetooth e auxiliar. Tudo aqui está apagado porque justamente não temos nenhuma dessas conexões no momento. Menu novamente, nós temos os ajustes do veículo. Aqui nós temos como configurar a tela, temas ou até mesmo apagar a tela. Então, o que eu acho bem bacana aí nesse carro é poder apagar a tela durante a condução. Muitas vezes a tela acaba atrapalhando a visão do motorista e cansando os olhos, né, gente? Voltando aqui para a tela, nós temos serviços conectados, como Apple CarPlay e Mirrorlink. Parte negativa desse carro, não tem o Android Auto, né? Mas temos o Apple CarPlay, já é bom para mim ao menos. Aqui em cima, a temperatura e hora pré-definidas, logicamente. Telefone. Aqui nós teríamos todos os contatos possíveis no veículo. Mas aqui nós temos a condução. Nós temos como configurar o veículo, como multiplicador de vídeos automático, faróis diurnos, desligar ou ligar, ajuda à condução, faróis diurnos, por exemplo, iluminação. Então é bem completo, você pode até ajustar o carro por aqui. Ajuste de velocidade, por exemplo, também pode ser selecionado. E também temos aqui pré-definido quanto o carro está fazendo por litro, quantos quilômetros percorrido, velocidade média. Então é bem completa essa multimídia aqui, gostei bastante, bem sóbria também. O carro ainda é equipado com sensor de estacionamento. Mas aqui embaixo nós temos os comandos, né, do triângulo, por exemplo, alerta. Ou para travar as portas, destravar as portas, fica aqui no meio, não fica aqui perto do motorista, aqui no meio. Embaixo nós temos o ar. É um ar condicionado digital e de 2 zonas, gente. Isso aí eu acho novidade no segmento. Tipo assim, muito difícil você ver um carro hatch premium, tipo, como exemplo o Fiesta, ele não tem essa função de ar digital de 2 zonas, né? Então é um ar que gela bem, com recirculador automático e função automática também, que é bem bacana. Mas aqui embaixo nós temos alguns compartimentos para porta USB, auxiliar, uma tomadinha 12 volts aqui, além de um espaço aqui para guardar algum tipo de objeto. Aqui à frente mais um espaço com 2 porta-copos à frente do câmbio. A manopla de câmbio, por sua vez, ela é inteiramente em plástico mesmo, com courinho aqui, 5 marchas, né? E black piano, uma pinturazinha bem bonitinha na lateral dela aqui. O câmbio, por sua vez, tem uma relação, digamos assim, é um pouco longa os engates do carro e às vezes você acha que até não engatou, mas é um câmbio até bom. A gente não pode equiparar ao das Volkswagen, por exemplo. Aqui embaixo nós temos mais um freio de mão, por exemplo, com um cromadinho aqui na ponta, aqui um porta-objetos também aqui, e aqui atrás 2 porta-copos para os passageiros traseiros. Aqui nós temos um diferencial do veículo, né? Que seria esse teto panorâmico de vidro com essa cortina que é manual mesmo. Esse teto de vidro ele vai até os passageiros traseiros, o que daria uma sensação de amplitude bem grande. Voltando aqui para o console central, nós temos as luzes do veículo, que é uma só, né? Não temos nenhum tipo de luz pelo veículo. Os paraçóis com tampa, porém sem iluminação, e porta-documentos nos dois. Além disso, nós temos o painel com acabamento inteirinho em plástico, mas ele é um plástico de boa qualidade. Vale ressaltar que é tudo plástico. E nós não vemos nenhum tipo de rebarba na construção do carro. E é um plástico bem agradável ao toque. E em 2 tons, né? O que aumenta a sensação de amplitude dentro do carro. O porta-luvas, por sua vez, ele despenca, como vocês viram. O espaço é bem grandão e temos iluminação. Além disso, as portas são portas inteiramente em plástico mesmo.
só essa parte aqui, ó, que apoia o cotovelo, que é tecido, certo? E a maçaneta não é cromada, ela é pintada só mesmo. E temos caixa de som com um porta-garrafas, porta-mapas, bem vasto até. Os cintos, por sua vez, possuem regulagens de altura. Os bancos, por sua vez, são bancos inteiramente em tecido e ele possui todas as cabeceiras, ou seja, segurança para todos os passageiros, e também possui cintos de 3 pontos para todos. Vale ressaltar que também possuímos airbags laterais, ou seja, ponto positivo para a segurança, mais uma realidade. Em momento algum, a gente pode esquecer que esse carro aqui ele é um hatch, então o espaço interno é um pouco comprometido. O vidro panorâmico, ele dá uma sensação de amplitude, mas para mim aqui atrás, que é um pouco grande, 1,85 m, fica desconfortável a cabeça, ela no teto, justamente porque nós temos a cortininha que invade aqui, então aqui é um pouco mais baixo. E o banco, que é um pouco mais inclinado por causa do painel, então é um pouco difícil acomodar aqui atrás com conforto. Vale ressaltar que esse banco aqui ele é também em tecido, como os da frente. Possuímos cintos de 3 pontos aqui atrás para o passageiro do quinto passageiro, e também a cabeceira, mas ponto negativo porque ele não é bipartido. A abertura do porta-malas nós não temos pela chave, seria unicamente aqui embaixo mesmo, perto da placa, motor elétrico. O porta-malas do Peugeot 208, por sua vez, temos 285 litros de capacidade. É um porta-malas de um tamanho normal para um carro dessa categoria, né? Um hatch premium, quase o mesmo tamanho de um New Fiesta, um pouquinho menor que o HB20. Nós temos aqui para ter acesso à fiação do veículo, né? Encaixado certinho. O triângulo, infelizmente, ele fica solto dentro do carro, mas ele tem esse velcro aqui, ó, que pode prender ele e fazer com que ele fique mais seguro em curvas e tal. Aqui embaixo nós temos o step do veículo, que por sua vez é do mesmo tamanho dessas rodas originais. Temos também iluminação. E aqui em cima, o acabamento da tampa traseira, ela é inteiramente em plástico e tem o apoio certinho para sua mão para conseguir fechar o porta-malas. O motor, por sua vez, do Peugeot, esse é o grande trunfo desse carro. É um motorzinho novo, ele é 1.2, é um motor que é importado da França, é um motor que promete muita economia. E esse motor, ele possui 90 cavalos no álcool e 84 na gasolina. Tudo isso por volta de 5.200 RPM. Também temos 13 kg de torque no álcool e 12.2 na gasolina a 2.700 RPM. Ou seja, o torque desse motor ele vem bem baixo, o que ajuda na economia de combustível. É praticamente a mesma estratégia que a Fiat tem com motores dela Firefly. E é interessante ver o motor 1.2 com 3 cilindros. Novidade. Um detalhe que é interessante falar é que ele não conta com aquele antiquadro tanquinho para tirar frio, né? Então, ou seja, ele tem aquele aquecimento para combustível a etanol. E também temos a manta acústica, o que ajuda bastante no isolamento acústico do carro. E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos começar então o test drive desse Peugeot 1.2 PureTech. Lembrando que o nosso teste ele vai ser feito parte em cidade e parte em estrada. E sempre com o ar ligado, viu? Nunca com o ar desligado, porque senão a gente morre calor aqui dentro do carro. Zerei já o computador de bordo, ver quanto que o carro faz na cidade. Vamos lá então. Bom, a primeira impressão que eu tenho sobre o carro é que logo quando você entra aqui, você já percebe que você tem que ficar numa posição mais deitada para você conseguir visualizar o quadro de instrumentos que é acima do painel, aquele virtual iCo Cockpit. Virtual não, desculpa, só iCo Cockpit, virtual é da Audi. E isso acaba gerando um certo incômodo para quem está atrás, se for muito alto igual a mim, entendeu? Se você for pequeno, tranquilo. A pessoa um pouco alta pode sofrer um pouco com o tempo, pode ficar um pouco mais cansado ao dirigir este carro aqui. Vale falar também que a multimídia dele é aquela mesma do C3, né? Como a gente do C3, da Citroën e tal. Para quem não sabe, Citroën e Peugeot são praticamente a mesma empresa, dividem
peças e motores, e ela é bem completa e acaba sendo até aceitável pelo preço do carro. Lembrando que esse carro aqui você consegue, por ser um Peugeot, Citroën, a gente tem aquela famosa desvalorização, porque o pessoal não conhece muito o carro e tal, e pode acabar vendendo um pouco abaixo da tabela também, esses veículos da Peugeot, Citroën. Mas ele é um carro muito completo, como a gente viu, tem até ar digital de 2 zonas, que para esse segmento aqui é raridade mesmo. Vamos lá então para o teste. E a gente percebe que o motor, além de, por ser 1.2, não quer dizer que ele é um fraco, ele realmente dá conta do resultado. E o pessoal fica em dúvida, porque antigamente esse carro aqui ele era equipado com motor 1.5, né, que era um pouco mais forte. Só que a Peugeot decidiu trazer ele com motor 1.2, importar esses motores da França, né, para conseguir um melhor consumo nesses veículos dela. Tá certo que ele é um pouco mais fraco em torque e em potência, quando se fala em cavalos, mas ele não deixa a desejar. Para mim, que já dirigi um motor 1.5, eu posso falar que tem praticamente a mesma característica, digamos assim. Potência, torque quase iguais. O que um pouco me incomoda seria mais as relações de marcha, são um pouco longas. Se elas fossem mais curtas, eu acho que o carro seria um pouco mais ágil. E também o fato na hora de manusear aqui o câmbio, você acaba ficando um pouco confuso também se a marcha entrou ou não. Mas para um carro desse valor, eu acho que tá ótimo, né? Tipo, a gente não pode equiparar um câmbio da Peugeot com um câmbio da Volkswagen, por exemplo, que é referência no segmento, né? É um dos melhores câmbios que tem. O carro não deixa nada a desejar. A posição do painel mesmo, ela fica acima, que ajuda na visualização, logicamente. Ajuda na visualização de todas as informações do carro, sem ter que desviar muito a atenção. E os bancos desse carro são bancos confortáveis. Além de ser confortáveis, são bancos que já possuem airbags laterais. Ou seja, o único carro que oferece airbags laterais seria hoje em dia o Polo, né? O resto seria tudo como opcionais. A estrutura dele é bem montada. O painel, apesar de ser um painel inteiramente em plástico, nós vemos os cuidados na textura, né, nesses carros. Não tem rebarba, bem montado. O ar gela bem, né? O ar gela bem. O volante desse carro é um volante bem pequeno, e isso eu particularmente gostei. E a Peugeot, ela tirou aquele bracinho aqui atrás que ficava com os comandos de rádio e tal, e trouxe pro volante, que acaba deixando o carro um pouco mais bonito, né? Porque aquilo aqui era feio pra porra, né? Na verdade, eu tive um DS3 e eu sei bem que era um pouco difícil você se acostumar, mas depois que você acostumava era bem fácil de manusear. Nosso trajeto vai ser predominantemente na cidade, tá? Tem algumas paradas, porque eu acho que é onde esse carro mais vai ficar. Quem compra esse tipo de carro mais quer ficar na cidade do que na estrada. Não que não serva para estrada, a gente vai ver que ele tem um certo desempenho até bom em estrada, não deixa de desejar. Para mim, que sou um pouco elevado em altura, né, 1,85, 86, acaba que a posição das pernas fica um pouco flexionadas, e se eu não quiser flexionar elas, eu acabo não vendo o painel. Então, como eu falei, se você é alto, melhor, eu acho que tem outras opções para você. Você vai sentir um pouco cansado com o tempo também de ficar nessa posição mais inclinada, mais deitada. O motor 1.2, ele, por ser 3 cilindros, né, tipo, foi um dos primeiros 3 cilindros que vieram para o Brasil sem ser 1.0. Veio 1.2, né, que é esse aqui,
E veio um 1.5 da Ford, que é o EcoSport, né? Também é 1.5 e é um motor que não deixa a desejar. O que acontece? Nos motores 3 cilindros é muito característico nós termos aquela vibração excessiva, né? O que acontece? Eu particularmente não sinto a vibração do motor 3 cilindros dentro do carro. Teve um trabalho muito bom, né, nisso aí, para não passar nada para o carro. O único lugar que talvez você vai sentir seria nos pedais, principalmente na embreagem, que é onde você pode sentir um pouquinho da vibração dos 3 cilindros. Gostei bastante do carro e eu posso falar que eu teria um desse. Só que eu pegaria com câmbio automático, no caso 1.6. De 6 marchas, não pegue um de 4 marchas, por favor. A multimídia eu gostei bastante do lugar que ela tá também. Ela fica ressaltada, né? Tipo, é bem fácil de manusear ela, não tá tão longe igual do Fiesta, que é lá longe, lá para TV de tubo. Mas ela é bem localizada e ela fica em cima das aletas de ar-condicionado, que também estão bem localizadas e que gelam muito bem o carro. Pode falar que se você ficar muito tempo aqui, a sua mão fica gelada, mas eu não vejo. Pra mim isso é ótimo, eu adoro gelado, então perfeito. O único pecado que eu tenho pra essa é ela não ter o Android Auto. A gente só tem o Mirror Link e o Apple CarPlay, né? Vale falar também que como é um carro visado para economia de combustível, nós temos aqui no painel, não sei se vocês conseguem enxergar, depois a gente mostra, se der certo, que ele mostra exatamente o momento correto das trocas, né, para auxiliar no consumo de combustível. O grande trunfo desse carro é o consumo de combustível, e a gente vai ver isso aí, como ele está se saindo. O Peugeot, ele é equipado com esse teto panorâmico que vocês viram durante o vídeo, e é um teto que vai ter o banco de trás. Então quem viaja ao banco traseiro, a pessoa acaba sendo privilegiada por essa sensação de espaço bem amplo que esse carro dá, né? Mas se incomodar também é só puxar aquela redinha, o tampãozinho manual, que eu acho que deveria ser já automático, igual é no 208, e tudo melhora. O motor do Peugeot, o trunfo desse carro é o motor. Então na maior parte do vídeo a gente fala do que? Do motor, né? Por ser motor novo, equipando o carro, o pessoal fica com medo de ter o carro e tal. Vamos lá, ele não deixa nada a desejar em trocas de marcha. A única ponto em que ele exige um pouco mais é você trabalhar um pouco o câmbio bastante na troca de marcha, principalmente quando você está em baixa rotação. Então, se você está numa cidade com morro, vai ter que reduzir para você conseguir enfrentar aquele obstáculo. Não, e é interessante que esses motores, apesar de ser baixo cilindrada, ele não é 1.0, né? Ele é 1.2. Ou seja, ele tem uma potência maior do que 1.0, são 90 cavalos. E lógico, nós temos 1.0 que beira isso, né? O exemplo mesmo do CAC 85, o do Polo, que está com 84 cavalos, se eu não me engano. Mas o fato dele ter uma litragem maior traz para ele um desempenho um pouco melhor do que o do 1.0. O trânsito está um pouco caótico aqui na cidade hoje, e vamos ver como é que vai ser com o consumo. Lembrando que ele está abastecido com álcool, tá, gente? Mandou reduzir ali, segunda marcha. Se você respeitar certinho o momento que ele pede para você trocar de marcha, voltar a marcha, logicamente você vai fazer o consumo ótimo, né? Como de um Up TSI ou então até mesmo de um Updrive. Lógico, você tem que ser muito ninja para conseguir o consumo de um Up TSI nesse carro aqui. Outro ponto que a gente deve destacar é que a Peugeot, a Citroën, eles estão aprendendo a fazer suspensão. Antigamente eram carros muito duros e que quem estava no interior sofria bastante.
A gente está passando agora aqui por uma rua que ela é até um pouco ruim. Dá para perceber que pouca coisa vem para dentro do carro. Então o trabalho da suspensão foi muito bem feito. Parabéns para a Peugeot aí que conseguiu acertar essa suspensão. Lembrando que ela consegue fazer a estabilidade permanecer ótima, né? Então é um ponto positivo aí para este carro aqui. Apesar de não ter controle de tração e estabilidade que deveria conter, né? Mas o isolamento acústico desse carro aqui, ele para ruído externo, como algum carro do seu lado, tudo bem. Mas depois que você passa de uma certa rotação, de uns 3.500 giros para cima, começa a gritar muito o motor e você acaba ouvindo bastante o barulho do carro mesmo, do motor do carro girando. Então, o que pode incomodar, talvez se você estiver em uma estrada, por exemplo, em uma velocidade um pouco alta e tiver que reduzir para passar algum carro, você vai ouvir o motor gritar. Exemplo, segunda marcha. Não é tão alto, né? Você ouve assim um pouquinho do motor. Não é aquele incômodo, né? Tipo, barulho do motor, mas é bem pouquinho, mas que poderia ser melhor trabalhado nesse carro aqui. Agora a gente vai pegar um trecho de estrada para fazer um consumo misto também. Bom, esse carro aqui abastecido no etanol, ele acabou fazendo... Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Não. 8.3 no etanol na cidade, anda e para 8.3, tá? Agora vamos zerar o consumo aqui e vamos pegar uma estrada. Esse aqui já é um trecho de estrada mesmo. Vamos ver como que ele se vira. Tem o áudio me cortando agora. Faixa contínua, multa de R$1.500, né? Mas o isolamento acústico continua muito bom, né? A gente não vê qualquer tipo de ruído de vento entrando dentro do carro, o que é interessante falar. O carro a 100 por hora, ele está a 3.000 giros, uma velocidade boa, com um torque ali em mão, certinho, para você conseguir permanecer sua viagem com tranquilidade, com segurança também, que é importante. 90 aqui, que eu dei umas curvinhas. Já podemos ver que a estabilidade continua boa. É um trecho bem sinuoso esse aqui, ó. A estabilidade do carro continua ótima, ele não canta qualquer tipo de pneu. Tô aqui a 95 por hora agora. Realmente a sensação do vidro panorâmico, do teto panorâmico, dá uma sensação de amplitude pro carro, né? Que é bem interessante. Mais um trecho sinuoso aqui pra frente. Quinta marcha, 110, ele fica a 3.400 giros. Mais um trecho aqui, ó. Ele se comporta bem, ele filtra bem as irregularidades do solo, porque aqui nessa região que tem bastante. Na verdade, todo o Brasil tem essa pavimentação de bosta, né? Uma retomada aqui, ó. Ele consegue retomar bem a velocidade e continuar o trajeto. Então ele é bem seguro em ultrapassagens, né? Não tem que reclamar se você quer um carro que seja um motor pequeno, econômico e que dê segurança em ultrapassagens. O redutor aqui.
chegando lá na cidade, a gente dá pra vocês o consumo desse carro. E a gente fala pra vocês como foi o consumo desse carro. Lembrando que eu não tô dirigindo pra consumo não, tá, gente? Tô dirigindo pra... como eu dirijo mesmo meu carro, como eu gosto de dirigir. Outra ressalva aqui para esse carro aqui é o sistema de som dele, né? O sistema de som acaba sendo bem primoroso. A gente não distorce tanto em alto som. Lógico, não é um som assinado, logicamente. Mas para o propósito do carro e pelo valor, tá bem pago. Infelizmente pegamos uma traseira de caminhão. Outro fato bem interessante desse carro aqui é que ele já vem com LED diurno, né? Então não tem aquela preocupação em ter que deixar o farol aceso ou acender o farol em estrada, que eu acho bem chato na real. Ele retoma bem a velocidade. Como nós pegamos uma traseira de caminhão, estamos aqui nela ainda, cortamos um pedaço dela, que foi bem grande, bem tortuoso. Posso falar que depois de um tempo dirigindo assim, o carro chega a cansar realmente, que é muito alto. Sim, já falei isso, mas falo de novo, porque se você for um pouco alto e quer comprar o carro, dá uma voltinha antes, mas não anda uma voltinha, pega o carro, anda bastante com ele, que você vai ver o que eu tô falando pra vocês. O que eu tô sentindo nesse momento. Ele freia bem também. Chegando aqui na cidade, vamos entrar por aqui, ficar mais rápido pra gente. Vamos ver quanto que ele fez. A gente andou um trecho de 12 km e ele acabou fazendo 16.1, isso no álcool, tá? 16.1 na estrada. Consumo bem interessante para um carro, ainda mais no álcool, né? Vou fazer um 0 a 100, será que consigo? Tá ali no caminho. Ele corta em 6.500, tá, gente? 60, 69, 70 e quebra-mola. Dá pra correr mais. De novo? Aqui realmente tá difícil de correr, viu, gente? Bom, galera, é isso aí então. Nós estamos indo de volta lá pro nosso campo de teste. Queria agradecer bastante o dono deste carro aqui, que emprestou pra gente, a falar que ele tá vendendo esse carro. Então aí embaixo na descrição do vídeo vai ter certinho o contato do vendedor, assim como também o link da OLX, para vocês conseguirem negociar com ele esse carro e falar que ele tá num preço bem bom para vocês. Vale a pena sim vocês conversarem e tentar adquirir esse veículo aqui.